Após 8 meses em guerra, Israel faz uma operação de resgate bem-sucedida e 4 reféns que estavam sob o jugo do Hamas são levados para a casa. A grande questão que nos fica é o que muda na guerra e o que muda na crescente difícil relação de Israel com vários países do Oriente Médio e também com o mundo. Vale lembrar que mesmo os Estados Unidos, que é importante aliado de Israel, fez críticas através do Biden a conduta militar de Israel, em especial na faixa de Gaza, evidenciando um forte isolamento do governo de Israel nos últimos meses. Então, como que fica a situação possível de Israel junto aos países na região, junto à própria população e o governo israelense, não é? E claro, como que fica agora o cenário de Israel junto aos demais países do mundo. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas antes, aqueles recados importantes. Deixa o like, se inscreva no canal e claro, evidentemente, divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos aí uma operação de resgate por parte de Israel que foi bem sucedida. Nós tivemos ao longo da guerra entre Israel e Hamas, que alguns interpretam que não há uma guerra, mas há uma eliminação dos palestinos por parte de Israel, não é o nosso caso, mas é uma interpretação bastante séria, né? Que traz muitas críticas ao modo como Israel conduz as suas operações militares ali na faixa de Gaza, enfim. Houve poucos acordos, quase não avançou, não é, as negociações entre Israel e Hamas, e estamos basicamente na estaca zero quando o assunto é guerra Israel-Hamas, né? Ou seja, continuaremos infelizmente assistindo a uma guerra e aos reféns que não são libertados e infelizmente a população civil em Gaza, não é, pagando uma conta que é do Hamas muitas vezes, certo? Esse é um ponto importante. Então a operação de resgate ela foi bem sucedida, trazendo reféns e Israel conseguiu ao longo do tempo poucos acordos para trazer reféns, por isso que menciono que nada teria mudado, não é? Segundo o governo de Israel, a operação se deu sob intensa troca de tiros, evidentemente estamos em guerra, não é? E a grande questão é o que vem agora e é o que nós estamos comentando aqui, né? Observem aí antes os reféns, a Noa Argamani, de 25 anos, algo assim, que temos na fotografia. Nós temos também a Almog Meir, não é, de 21 anos, jovem, Andrei Kozlov, de 27 anos, e o, não saberia, Zizi, né, o Zivi, de 40 anos, que foram os reféns libertos por Israel, no caso, resgatados. Esta moça aí, a Noa Argamani, ela ficou bastante conhecida no começo ali da guerra, porque quando ela foi sequestrada, os seus vídeos circularam, não é, no mundo todo, nas redes sociais, nos meios de comunicação e assim por diante, porque ela foi sequestrada numa moto, tal, né, e é filmada ali o momento do seu sequestro e assim por diante, né, e a família fez apelações ao Hamas para que libertassem esta mulher israelense ao longo aí desses conflitos, mas não houve infelizmente a libertação, mas ela foi resgatada conforme nós observamos. Então são estes os cidadãos de Israel que foram resgatados por parte de Israel, e a grande pergunta que nos fica, e eu reitero, é o que vem agora, né? Aí nós temos a foto da região urbana, a região muito povoada, né, em termos de densidade populacional na faixa de Gaza, onde estavam esses reféns, né? Aqui um mapa interessante para que nós observemos, notem vocês, temos aqui a faixa de Gaza, a principal cidade é a cidade de Gaza ao norte, conforme sabemos, e foi nesta localidade aqui, ó, no campo, é um campo de refugiados chamado Nuseirat, não é? Desta região que foram trazidos e resgatados os sequestrados ali, conforme nós estamos observando, não é? Observando aqui este outro mapa, nós temos esta região que é, sem dúvida, densamente povoada, conforme esta foto nos evidencia em alguma medida, não é? Altamente urbanizada, enfim. O que vem agora, né? A grande questão que nós nos fazemos. O que nós tivemos até então foi o isolamento de Israel, a ONU discutindo o reconhecimento eventual da Palestina, a Assembleia Geral debate que sim, isso vai avançar para o Conselho de Segurança da ONU, há muita expectativa para que os Estados Unidos digam não, né? Ao mesmo tempo, países importantes, aliados de Israel em boa medida na Europa Ocidental,
passam a reconhecer a Palestina, a Espanha, a Irlanda, conforme nós vimos, a Noruega e também a Eslovênia, não é? Então vários países da Europa Ocidental passando a reconhecer a Palestina enquanto país, ok? De maneira plena, enfim, não é? Nós tivemos também críticas muito sérias e significativas por parte da ONU em relação a Israel, uma tentativa por parte da ONU em isolar Israel à medida em que a guerra está acontecendo, no sentido de tentar enfraquecer Israel para dissuadir Israel que continue com a guerra na faixa de Gaza, mas Israel sempre respondendo que não. Nós iremos até o último refém ser resgatado e dizem mais, não é? Que há um objetivo em eliminar o Hamas. O que você acha disso? Escreve aqui no comentário. Será que Israel conseguirá eliminar o Hamas? Será que os reféns que ainda estão vivos serão todos retornados em suas casas, para suas casas em Israel? É uma pergunta bem importante, é difícil de sabermos exatamente como vai transcorrer, não é? Agora, o que aconteceu? Os palestinos, ali os responsáveis, vão afirmar que Israel consegue sim resgatar os reféns, mas o número de vítimas palestinas foi alto, pelo menos 200 palestinos teriam morrido ali na operação militar, certo? E aí fica a questão de quem é a culpa, né? A culpa é de Israel, que está buscando cidadãos israelenses que foram sequestrados, ou, não é? A culpa é do Hamas, que está mantendo sob cativeiro, certo? Cidadãos ali israelenses que foram sequestrados da maneira mais covarde, conforme nós vimos no dia 7 de outubro de 2023, né? Só um parênteses. Talvez algum desavisado e desonesto também vai dizer que não, que eu estou defendendo Israel. Não é assim que funciona, né? Aqui estamos analisando uma situação em que há pessoas sequestradas, ok? E de quem que é a culpa, né, desses sequestradores? O argumento do Hamas é que eles simplesmente estão respondendo a uma guerra de décadas, né? O argumento de Israel é que não, foi covarde e brutal, e é fato que foi covarde simplesmente chegar numa festa, na rave, enfim, e atirar nas pessoas, sequestrar do modo como foi feito e assim por diante, né? Enfim, então, adiante. Nós temos Israel, no caso, isolado até aqui, mas a parcial vitória no resgate dos reféns traz uma sobrevida para Israel, sem dúvida, né? Porque isso, de certa maneira, vai justificar as ações por parte do governo de Israel junto à sua própria população, dizendo que não, nós estamos lutando militarmente para resgatar os nossos cidadãos que foram sequestrados pelo Hamas, não é? Então aqui nós temos algo importante que pode acontecer na sociedade de Israel, onde o governo ganha alguma apoio ali junto à população e assim por diante, né? Primeira coisa importante. Segundo, na relação com os países do mundo ocidental, Israel pode justificar também da mesma maneira, dizendo que estamos resgatando os nossos reféns, não é? E fizemos isso através da guerra, e se não houvesse essa guerra contra o Hamas, estes reféns, sabe-se lá o que ocorreria com eles, não é? Porque as tentativas de paz não avançaram e foi muito pouco ali quando avançou minimamente, não é? Para a libertação de alguns reféns e assim por diante, tudo bom? Então nós temos essa possibilidade por parte do governo de Israel de apresentar esse resgate dos reféns como uma vitória para tentar diminuir as críticas que estão fazendo a Israel à medida em que a guerra tem ocorrido na região da faixa de Gaza, né? Quanto aos países no Oriente Médio, talvez não mude muita coisa, né? Mesmo porque havia um avanço para a política de Israel na região a partir de 2020, com reconhecimento de alguns países e normalização de relações de alguns países com Israel. É o caso do Acordo de Abraão, conforme nós sabemos, sob a tutela ali do governo Donald Trump, certo? Que o Bahrein e também os Emirados Árabes Unidos normalizaram relações com Israel, assim como o Marrocos e também, na sequência, o Sudão. Mas, por conta da guerra, isso tem voltado um pouco a estaca zero também. Há um certo distanciamento e um incômodo por parte desses países que estavam ampliando as suas relações com Israel, porque há um isolamento do Estado de Israel dentro da região do Oriente Médio de maneira muito forte, muito mais intensa. Não é porque Israel estava, de certa maneira, se acostumando a ter maiores diálogos com os países na região, e a Arábia Saudita mesma era o próximo país
Isto teria uma importância gigantesca para Israel, caso a Arábia Saudita reconhecesse Israel e normalizasse relações diplomáticas com Israel e assim por diante, não é? Mas o 7 de outubro mudou toda a história do Oriente Médio, conforme estamos observando, certo? Será que Israel vai ser um dia reconhecido por todos os países do Oriente Médio? Deixa aí o comentário sobre essa pergunta que nós nos fazemos no nosso curso de geopolítica o tempo todo para entender as nuances, qual que é a visão, por que o Bahrein reconhece Israel? Por que os Emirados Árabes Unidos também o fazem, mas o Catar não fez, certo? Tudo bom? A grande pergunta que fica é por que estes países e não outros, né? No caso, tanto o Bahrein quanto os Emirados Árabes Unidos são dois países que têm boas relações com os Estados Unidos, certo? Bahrein e Emirados Árabes Unidos têm boas relações com os Estados Unidos. Isso explica um pouco porque estes dois países reconheceram Israel. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Respeita a geografia, conforme sempre digo a você. E claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Até mais. Tchau, pessoal.